Janeiro Branco, cuidado com a saúde mental e emocional. Esse é o tema do TVU Entrevista que começa agora. O primeiro mês do ano marca a campanha do Janeiro Branco, um movimento que tem como principal objetivo chamar a atenção da sociedade para o cuidado com a mente, promovendo o diálogo sobre temas como ansiedade, depressão, estresse e autoconhecimento. Aqui em Natal, a incidência de casos de depressão é o maior do Nordeste, segundo dados do Ministério da Saúde. Em 2023, foram notificadas 117 mil pessoas com a doença na capital potiguar. As mulheres representam a maior porcentagem dos casos. Para tratar desse tema, vamos entrevistar hoje a psicóloga Larissa Neiva. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, com experiência de atuação com adolescentes e atualmente com foco em jovens adultos, atendendo demandas principalmente de depressão e ansiedade. Bem-vinda, Larissa, ao TVU Entrevista. Obrigada, Jorge. Muito obrigada, TVU, pelo convite. Larissa, eu acho que a primeira pergunta que a gente queria fazer aqui é a questão de quebrar estigmas. A gente tem uma ideia distorcida de que quem tem depressão, quem tem ansiedade, muitas vezes é por falta do que fazer. Eu queria saber se realmente é isso e você falasse para o telespectador, né, o que é, porque muitas vezes é questão até orgânica, não é isso? Com certeza, né? Muitas pessoas têm esse estigma, esse tabu em relação aos transtornos mentais, que pensam que depressão, ansiedade é falta do que fazer, é frescura, né? E, na verdade, a gente está falando de processos de adoecimentos muito graves, inclusive, que acometem, né, grande parte da população e que, depois da pandemia, principalmente, a gente viu um número muito alarmante do aumento desses casos. Né? Então, de fato, são processos de adoecimentos e como todas as outras doenças, né, que a gente costuma tomar um remedinho aqui, tem uma dor de cabeça, vai num neuro, né, tem uma dor no joelho, vai no ortopedista. Os adoecimentos mentais, a depressão e a ansiedade também precisa ser tratado com profissionais que cuidam dessa área, que cuidam da mente. Você acha que esse preconceito está diminuindo, principalmente depois da pandemia? Porque essa questão de saúde mental pós-pandemia foi bem forte, né? Eu queria saber se aqui no RN, em Natal, tem aumentado a procura por serviços de saúde mental com psicólogos, psiquiatras. Sim, com certeza, Jorge. De fato, né, depois da pandemia, isso foi um número muito alarmante. Nós tivemos um índice bem maior em relação à busca, à procura das pessoas nos serviços de saúde mental, realmente. E eu sempre costumo dizer que nós estamos a passos de formiga em relação à desconstrução, né, desse cuidado. Hoje, realmente, de fato, nós temos uma busca muito grande, mas ainda há casos subnotificados, há pessoas que não chegam aos serviços. Esses números, né, que nós temos da quantidade de pessoas que estão em processo de adoecimento mental são os números que nós temos, aos que não procuram ainda. Né? Então, assim, a gente sabe que cada vez mais isso tem aumentado e que esses números têm chegado até os serviços de saúde também. Me chamou até a atenção esse número, né, de Natal ser a capital mais notificada com depressão em relação às outras do Nordeste. Aí eu fico me perguntando, pode ser também que outros estados não notifiquem. Eu acho que aqui também pode ser que a questão de notificação tenha sido bem maior, né? Você concorda? Sim, pode ser também, né? Isso, assim, de ter tido uma procura nos serviços de saúde muito maior. Outros estados, por exemplo, podem não ter tido e os números aqui terem sido mais notificados, terem chegado mais acesso a esses serviços de saúde realmente. Muitas vezes as campanhas, as políticas públicas também, que abrem os acessos a essas pessoas, acabam, de fato, recebendo mais esse público, mais essa demanda, né? Larissa, em questão sobre o tipo de terapia, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que as mais populares são TCC e a psicanálise. Dessas duas,
qual a diferença delas? Assim, você podia explicar para a gente? São duas abordagens, né, da psicologia. A TCC, que é a que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental, né, o nome dela já fala, ela atua no cognitivo-comportamental. A gente trabalha muito com a conduta do aqui e agora, né? Já a psicanálise, ela trabalha voltada para o inconsciente do paciente, mas ambas atuam, né, de acordo com a demanda de cada paciente, mas são abordagens da psicologia, né, são abordagens que podem ser utilizadas por profissionais psicólogos e que tratam todos os transtornos mentais. Então também. não existe a melhor, o que existe é o que o paciente se adapta, não é isso? Exatamente. Existe o que o paciente se adapta. Assim, terapia é muito de identificação, como o paciente se identifica com o profissional, com a abordagem também, né? Contanto que seja algo que vai ser benéfico para ele, né? Que eles consigam construir ali um bom caminho em relação à saúde daquele paciente. Larissa, qual é a diferença entre depressão e ansiedade? É tudo a mesma coisa? São primas, irmãs? Como é que é isso dentro da psicologia? A depressão, nós estamos falando de um processo, né, de fato, de adoecimento. E a ansiedade, Jorge, ela é uma emoção que todos nós temos, né? No entanto, normal, então, é normal sentirmos ansiedade. No entanto, há os transtornos de ansiedade, né, que é quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar a vida do sujeito. Começa a impedir você, por exemplo, de realizar uma entrevista, começa a impedir você de apresentar um trabalho, de conversar com seus colegas de trabalho, impedir você de frequentar locais, por exemplo, dificuldade de chegar até um ambiente de trabalho, muitas vezes, as fobias de elevador, fobia de avião, né? Então, quando a ansiedade ela ultrapassa o natural, que é que nós precisamos sentir ansiedade, é uma emoção que faz parte do instinto de sobrevivência humano, então precisamos senti-la. Mas quando ela ultrapassa isso daí, quando ela começa a atrapalhar, então nós estamos falando de um transtorno, né? Então, de fato, de um adoecimento, prejudica a vida do sujeito, assim como a depressão também, né? O estado de estar deprimido, falta de interesse em atividades que antes eram muito prazerosas. Isso são coisas que impactam a vida social, profissional, pessoal, afetiva. É exatamente isso que eu ia perguntar. A questão, há uma diferença entre depressão e tristeza? Sim. Né? A tristeza também é uma emoção, faz parte da nossa cartela de emoções, nós precisamos senti-la, é importante existir a tristeza. Já a depressão é o processo de adoecimento, né? É um desarranjo químico no cérebro que faz com que a pessoa adoeça e aí venha a ter depressão. Né? Então, não é algo que a gente escolhe ter. Larissa, como é que eu posso prevenir a depressão? Existem hábitos, claro, que podem nos ajudar a ter uma vida mais saudável, de qualidade, mas isso é algo que pode acometer a todos nós, na verdade. Né? Basta termos ali algum desarranjo químico, de fato, na química cerebral, né? Os nossos hormônios ali, os nossos neurotransmissores pararem de mandarem as informações corretas e nós podemos adoecer. E né? como a gente faz para prevenir? Bom, a prevenção está muito ligada à busca de uma qualidade de vida, né? Uma vida mais saudável. Hoje nós temos hábitos muito adoecedores, né? Com o uso constante de celulares, de redes sociais, né? Cada vez mais o número de pessoas sedentárias também tem aumentado, não há essa busca pela atividade física. Na verdade, atualmente, né, essa geração atual tem buscado bastante esse estilo de vida mais saudável. Isso é um caminho muito bacana que nós estamos fazendo como sociedade, mas eu acredito que a busca para a gente prevenir isso é conquistar esses caminhos, né? Buscar uma vida social ativa, longe das redes sociais, atividade física em dia, uma boa alimentação, buscar autoconhecimento. Tudo isso são formas que a gente tem de prevenir, de fato, esses processos de adoecimento. E o que a pessoa que está nesse processo, assim, sabe,
esse indício de que acha que está com depressão? Qual o gatilho, assim, que você abre o start e diz, não, eu preciso procurar ajuda? Bom, Jorge, eu acredito que há muitas formas de se perceber isso, né? Eu imagino que cada pessoa que buscou ajuda em algum momento, ou que foi para terapia, que foi no psiquiatra devido ao processo depressivo, ela foi por algum motivo específico, né? Então, a depressão ela vai se manifestar de muitas maneiras, mas uma delas é a partir do momento em que você percebe que aquela tristeza, aquela vontade de estar na cama está atrapalhando tua vida, está te impedindo de viver, né? Mas a depressão, inclusive, em homens, ela também pode se manifestar através de um alto nível de irritabilidade, por exemplo, né? Então, você está muito irritado, muito chateado, muito estressado, com muita raiva. Isso pode ser algo que pode vir realmente a sinalizar que aquela pessoa está vivendo um processo depressivo, né? Então, em mulheres, né, tem muita questão da autoimagem, de você se sentir bem com você mesma, de buscar ali autocuidado. Então, a gente vê isso logo muito impactado nas mulheres. E aí é algo que talvez seja o momento, sinalize o momento de que você está precisando buscar esse cuidado. Na sua prática do dia a dia, de consultório, você vê muitas queixas também de relações de problemas mentais relacionados ao trabalho, assim, existe muito essa demanda. Como é que está hoje, né? Porque existe hoje o próprio capitalismo coloca você dentro daquela situação de produzir bastante, de performar, e isso chega no esgotamento. Bastante, Jorge, assim, é um número alarmante realmente, né? No consultório cada vez mais e cada vez mais jovens também tem chegado com essa queixa, com essa demanda relacionada ao excesso de trabalho, né, ao excesso de autocobrança, de alta performance. Eles estão sempre buscando alta performance, que acha que sempre o que está sendo feito não é o suficiente, que precisa de mais, que precisa produzir mais, entregar mais. Isso compromete a alimentação, compromete horas de sono, horas de lazer, que é tudo o que a gente precisa para manter uma vida equilibrada, né? Então, de fato, é algo que tem sido cada vez mais constante no consultório. Larissa, como é que estão os números hoje, aqui no Rio Grande do Norte, de profissionais da psiquiatria, da psicologia? Você tem esses dados? Sim, o último dado que foi atualizado no Conselho Federal de Psicologia, aqui no Rio Grande do Norte, nós tínhamos em média 7.000 a 8.000 profissionais psicólogos, né? Eu acredito que a maioria se concentra aqui na capital, né? E aí se distribui para as outras cidades do estado. De psiquiatras, esse número já é um pouco mais reduzido, né? Acho que isso sinaliza o quanto que a saúde mental ela vem crescendo. O último dado atualizado da psiquiatria, do número de psiquiatras, eram no Brasil de 13.000 a 14.000 profissionais muito de psiquiatria. Para a demanda, né, de mais de 200 mil habitantes. Né? Essa foi uma especialidade Milhões, que eu percebo que vem crescendo com o passar dos anos, né, devido à procura mesmo, ao aumento da demanda, né? Então, cada vez mais os serviços de saúde mental foram notificando essa necessidade, esses profissionais foram procurando, então é algo que tem crescido realmente de acordo com a necessidade. Larissa, como é o passo a passo para quem precisa buscar o serviço de saúde mental na rede pública? Você pode explicar para a gente? Perfeito, né? Hoje nós temos os CAPs, temos também a unidade básica, né, que pode ser a porta, né, inicial para quem precisa desse serviço. Então, para pessoas que estão passando por processos leves, que não sejam crises de fato psiquiátricas, urgências psiquiátricas, elas podem buscar as unidades básicas de saúde, falar com um médico, um clínico geral. Hoje, em algumas unidades básicas, nós contamos com a presença de psicólogos, né? Eu acredito que não são em todas ainda, mas isso já é algo que está sendo implementado de fato, né? Hoje existem alguns psicólogos nas unidades básicas, então eles podem ter acesso a esse serviço lá. E aí, a partir daí, haver os possíveis encaminhamentos para psiquiatra, né? Ou se não tiver o psicólogo, encaminhar para um serviço onde haja o psicólogo. E para casos de urgências psiquiátricas,
pode ser feito nas UPAs. Eles podem buscar esse serviço, né? Qualquer tipo de urgência psiquiátrica no serviço público pode ser feito diretamente nas UPAs. Então, quando não é urgência, pode ser encontrado nas unidades básicas de saúde, o clínico geral vai encaminhar para o CAPS, não é isso? Isso. CAPS é o centro? É o Centro de Atendimento Psicossocial. Isso. E em caso de urgência, na UPA? Casos de urgência na UPA. Uhum. Quais são as principais referências de Natal? Você tem noção de quais são as UPAs que têm psicólogo, psiquiatra, as unidades de saúde, ou não tem esses dados? Não tenho esses dados, né? Hoje eu sei que nós temos CAPs nas 4 zonas, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, né? Temos unidades do CAPS, as unidades básicas de saúde, né? Então, em cada bairro vai ter a sua unidade básica e aí é onde as pessoas podem procurar esses serviços e serem encaminhados. Sei também que no Hospital Severino Lopes, né, há leitos de internação psiquiátrica lá pelo SUS, mas acredito que a chegada desse serviço até você acessar precisa ser através de encaminhamentos. Entendi. Larissa, muito obrigado pela entrevista, foi uma alegria lhe receber aqui, mas antes de encerrar o programa, a gente sempre pede para o entrevistado, a entrevistada, deixar uma mensagem, né? Então, eu acho que você poderia falar com o nosso telespectador para falar da importância, né, do cuidado com a saúde mental hoje em dia e de incentivar essas pessoas a procurarem cada vez mais ou serviço na rede pública ou no privado, mas que a gente deve se cuidar. Com certeza, né? Assim, nós estamos falando um pouquinho aqui da campanha Janeiro Branco, que é a campanha de saúde mental. E eu acredito que a gente precisa ter em mente de que saúde mental ela precisa acontecer de janeiro a janeiro, né? Então não podemos esperar meses passarem, dias passarem para buscar esse cuidado. Precisamos buscar o cuidado assim que necessário, assim que as emoções nos sinalizam isso. Então busquem esse cuidado, procurem os serviços de saúde. Não negligenciem saúde mental, porque é uma coisa muito séria. Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, por essa conversa. A TVU estará sempre de portas abertas para temas importantes, né, sobre saúde pública. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, né? O TVU Entrevista fica por aqui. Você que quer rever essa entrevista, basta acessar o nosso canal do YouTube. Uma boa noite para você e até a próxima.